Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar agora um pouquinho a respeito da sintaxe de concordância. Bom, o que significa, do ponto de vista linguístico, do ponto de vista gramatical, dizer que duas palavras concordam? Bom, basicamente significa dizer que essas palavras fazem um ajuste em suas, atenção, terminações. Dizer que duas palavras concordam significa dizer que elas têm a mesma terminação. Ou, tentando usar um termo mais técnico, significa dizer que elas apresentam as mesmas flexões. Ora, são basicamente três tipos de flexões que me interessa discutir aqui. Eu posso falar a respeito da flexão de gênero, que envolve o masculino e o feminino. Eu posso falar da flexão de número, que envolve singular e plural. E eu posso falar a respeito da flexão de pessoa, que envolve a primeira, a segunda e a terceira pessoa gramatical. Quando a gente fala, portanto, que duas palavras concordam, significa dizer que elas ajustaram as suas terminações. E para que ocorre esse ajuste? Basicamente, para dizer que essas palavras estão associadas sintaticamente. Então, existe um mecanismo linguístico que é esse mecanismo da concordância, em que as palavras ajustam as suas terminações para indicar a sua associação sintática. E aí, o que você pode guardar? Masculino com masculino, feminino com feminino, singular com singular, plural com plural, primeira pessoa com primeira, segunda com segunda, terceira com terceira. Bom, para entender isso um pouquinho melhor, dá uma olhada aqui nesses exemplos. Vamos pensar nessas duas frases. O caçador matou os leões. O caçador mataram os leões. A gente tem uma tendência a já querer discutir qual das duas frases está, entre aspas, correta, qual estaria mais adequada ao padrão culto da língua. E não é exatamente isso o que me interessa. O que me interessa é mostrar que existe uma diferença de concordância aqui. E essa diferença de concordância gera uma alteração semântica. O caçador matou os leões. Bom, com esse verbo aqui no singular, eu deduzo que o sujeito dessa frase é o caçador. E, portanto, os leões é que foram mortos. O caçador aqui é o assassino. Quando eu digo o caçador mataram os leões, o verbo no plural indica que o sujeito mudou. O sujeito agora é os leões. Eles são os assassinos. E o caçador, portanto, é o assassinado. A sintaxe de concordância se debruça exatamente sobre essas questões. Por quê? Porque eu noto aqui que houve um ajuste de terminações. Essa palavra está flexionada no singular, essa no singular, para indicar essa correlação. Da mesma forma, o verbo no plural, sujeito no plural, para indicar essa correlação. Bom, como eu tenho aqui uma relação entre um verbo e um nome, a gente vai dizer que nessa situação eu estou diante de um caso de concordância verbal. Dê uma olhada agora nesse segundo exemplo. O professor deu aulas alegres. O professor deu aulas alegre. Ora, essas frases têm exatamente as mesmas palavras que estão colocadas na mesma ordem e não produzem o mesmo sentido. E qual é a explicação para isso? A flexão de alegres. No plural, você concorda que alegres só pode se referir a aulas. Em compensação, no singular, essa palavra só pode se referir a professor.
Ambas estão adequadas ao padrão culto da língua. A diferença é que, no primeiro caso, as aulas foram alegres, e eu não tenho informações sobre o estado de espírito do professor. E no segundo caso, o professor é que estava alegre durante a aula, o que não pressupõe necessariamente que as aulas foram alegres. Nesse caso, eu tenho uma relação entre um adjetivo e um substantivo. É uma relação entre dois nomes. Ora, numa situação como essa, a gente diz, opa, a gente diz que está diante de um caso de concordância nominal. Bom, para encerrar, eu queria que você guardasse, então, quais são os princípios gerais da concordância verbal e da concordância nominal. Bom, em relação à concordância verbal, vamos enunciar o princípio? O verbo concorda em número e pessoa com o respectivo núcleo do sujeito. Então, vamos lá. Concordar em número, singular e plural. Concordar em pessoa, primeira, segunda e terceira. Eu tenho 6 possibilidades, então, de flexão verbal. Primeira e segunda, terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. O verbo, portanto, ele vai concordar em número e pessoa com o seu sujeito. Esse é o princípio geral da concordância verbal, que resolve 90% das dúvidas que a gente tem no momento de escrever. Bom, e a concordância nominal? Na concordância nominal, a palavra que modifica o substantivo concorda com ele, concorda com esse substantivo em gênero e número. Aqui entra a questão do masculino e do feminino, além do singular e do plural. Bom, quando eu falo em palavra, atenção, que modifica o substantivo, eu estou falando daquelas palavras que funcionam como satélites do substantivo. Basicamente, quem está nesse grupo? Quem está nesse grupo é o adjetivo, quem está nesse grupo é o artigo, quem está nesse grupo são alguns numerais e quem está nesse grupo são alguns pronomes. Então, quando eu falo a respeito de concordância nominal, eu falo da relação entre o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome e o substantivo. Bom, só com esses princípios gerais, eu coloquei uma questão aí para você responder. Vamos lá?